Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui para dar uma revisada no conteúdo e ajudar vocês numa atividade avaliativa só para a gente saber o que vocês estão conseguindo fazer, né? Só para a gente ter acesso a essa informação, tá bom? Então, essa atividade, seja bastante sincero nessa atividade. Faça aquilo que você realmente conseguir. Se você não conseguir e a mamãe puder te ajudar, ótimo, não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, hoje é dia 19/5/2020. Você vai observar que tem uma atividade para ser feita e essa atividade, ela tá em PDF. Lá tá escrito assim, atividade avaliativa, tá bom? Mas não se preocupe, é uma atividade que eu quero saber, a gente quer saber o que você está aprendendo aí em casa, tá bom? Então vamos lá. Essa atividade avaliativa, ela foi dividida em 3 partes. Eu tenho a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte lá no final, ok? Vou colocar aqui, ó, terceira parte. Então, eu vou explicar passo a passo para você não ter dificuldade. Na primeira parte, tem um texto, certo? Esse texto, você tem que ler ele igual eu falo todas as vezes, eu bato nessa tecla. Gente, um texto, ele precisa ser lido mais de uma vez. Então, leia o texto primeiramente, depois leia o texto novamente, só depois você vai passar para as perguntas. Aí, quando você passar para as perguntas, volta no texto procurando a resposta, tá bom? Não procure as respostas primeiro antes de ler o texto, porque aí o que pode acontecer? Você pode confundir, ficar procurando uma resposta e outra e esquecer de qual é a mensagem que o texto está tentando passar para você, tá bom? Então, olha só. Primeiro, imprescindível, a leitura, né? Se precisar ler 2, 3, 4, até 5 vezes, pode ler. Que com o passar do tempo, você vai conseguir interpretar sem ler essa quantidade de vezes. A gente vai treinando, interpretação é treino. Você vai treinando e com o passar do tempo, você vai melhorando e com 1 ou 2 vezes que você vai ler um texto, você já consegue entender o que ele está querendo dizer, tá bom? Olha só. Compreensão. Depois da leitura, você vai fazer uma nova leitura e essa leitura vai ser a de compreensão. Nessa primeira leitura, você está só interagindo um pouco com o texto. A segunda leitura, você já vai compreender o que esse texto está querendo te falar. Qual que é a mensagem desse texto para você? O texto que eu coloquei para vocês é a toalha mágica. Gente, a gente percebe, quando fala dessa palavra aqui, ó, mágica, a gente entende que são acontecimentos que eles não existiram, que faz parte da imaginação do autor, que é aquele que escreveu. Então, assim, é comum em textos imaginários, em narrativas, narrativa é quando um personagem fala, quando tem um narrador, quando conta uma história. Então, olha só, quando tem em narrativas, eu posso escrever, gente, da forma que eu achar que devo. Por exemplo, eu posso colocar seres que não existem, né? Eu posso colocar uma lenda, eu posso colocar animais conversando, eu posso sair da lógica. Isso é que é uma narrativa. Então, eu vou criar uma história, eu vou inventar uma história. Então, essa toalha mágica, ela não existiu. Então, tem personagens lá que não existem. Então, assim, é extremamente comum a gente encontrar isso em narrativa. Então, é aí o momento da gente deixar a criatividade falar mais alto, tá bom? E viajar na leitura, sair dessa zona que a gente tem de realidade, passar para um outro campo, que é o campo da imaginação, tá bom? Olha só, então, as questões de 1 até a 5, você vai encontrar no texto. Neste texto aqui, é a atividade de interpretação. Faz algumas perguntas e aí você tem que olhar no texto para você responder. Tem uma questão que está perguntando o que é para você dizer a referência bibliográfica do texto. O que é uma referência bibliográfica? É você dizer quem escreveu aquele texto, qual foi o autor daquele texto. E geralmente a bibliografia, as referências bibliográficas, elas vêm no rodapé do texto, embaixo do texto. Vamos supor,
Aqui eu tenho o texto. No finalzinho do texto vai estar escrito com a letra menorzinha a bibliografia que corresponde ao nome da pessoa que escreveu, quando que ele escreveu, o ano que ele escreveu aquele livro. Isso é referência bibliográfica. Então, se você colocar aqui só o nome do autor, não vai estar correto. Você olha lá que tem outras informações. E você vai colocar a referência bibliográfica inteira aqui. Nome do autor, livro que foi tirado e etc. Tá bom? Então, olha só. Esse primeiro momento, então, é de interpretação, ok? Ou seja, o texto vai dar o subsídio para você fazer toda a atividade. No primeiro momento, a gente vai continuar fazendo uma interligação com o texto, só que a gente vai passar para a parte gramatical. A gente vai trabalhar a gramática e ao mesmo tempo a gente vai estar voltando lá no texto para a gente saber um pouquinho mais sobre a gramática. Olha só, na número 1, eu pedi para você fazer a separação silábica, ou seja, para você separar as sílabas, para você dizer o número de sílabas e para você dizer a tonicidade da palavra. São 3 coisas que vocês vão fazer nessa atividade. Primeira, separar a sílaba. Segundo, dizer se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. E quarto, dizer se é paroxítona, proparoxítona ou oxítona, tá bom? Então, são 3 atividades em uma só. Olha só, eu coloquei aqui o exemplo, ó. A palavra goiaba. O que eu vou fazer com a palavra goiaba? Eu vou separar a sílaba goi, a, ba. Essa palavra goiaba, quantas sílabas tem? 1, 2, 3. Se tem 3 sílabas, eu chamo de trissílaba. Agora, eu vou dizer se essa palavra é paroxítona, oxítona ou proparoxítona. Eu vou chamar a palavra goiaba. Ó, goiaba. Qual que é a letra que sai mais forte? Qual que é a sílaba que sai mais forte? É a letra A. Então, se fosse a letra Ba, seria oxítona. Como é a letra A, é uma paroxítona. E se fosse a goi, a sílaba goi, seria proparoxítona. Então, se fosse aqui a primeira, aliás, a última, oxítona. Penúltima, paroxítona. E antepenúltima, proparoxítona. Nesse caso aqui, a palavra goiaba, ela é trissílaba porque tem 3 sílabas e ela é paroxítona porque a penúltima sílaba é a mais forte. E você vai fazer isso com todas as outras. O que vai modificar é a quantidade de sílabas, né? E você vai dizer se é paroxítona, oxítona ou proparoxítona. Nisso. Então, olha só. Na outra questão, ó, tem retirar do texto. Você vai ler novamente o texto e você vai retirar isso tudo que está pedindo para mim na atividade. Olha só, você vai tirar no texto hiatos. Lá está pedindo 3 hiatos. O que você vai fazer? Ó, o que é um hiato? Gente, hiato, ditongo e tritongo são encontros vocálicos. O que é o encontro vocálico mesmo? Encontro vocálico é o encontro de vogais. É quando elas aparecem juntas na mesma palavra. Olha só, rua. Eu tenho o encontro do U com o A. E aí eu vou separar essa sílaba, ó. Ru, A. Observem que as 2 vogais, elas se separam na separação silábica. Quando elas se separam, eu tenho um hiato, tá bom? Então, quando as vogais aparecem juntas, mas na separação silábica elas ficam separadas uma da outra, ocorreu um hiato. Então, você vai retirar no texto a quantidade de hiatos que está pedindo para você fazer na atividade, tá bom? Ditongo. Ditongo também é um encontro de vogais. Olha só. Banheiro. Olha aqui o encontro vocálico, ó, o E e o I. Vamos separar para descobrir? Ó, banheiro. O
ele não ficou separado, ele ficou junto. Então, como essas vogais não se separaram, como que elas chamam? Elas chamam de tongos. E aí é o que você vai procurar no texto. Lá tá pedindo para você procurar 3 palavrinhas com ditongo. Então, você pode separar a sílaba, pronunciar, para você não ter dúvida e não fazer errado, tá bom? Olha só, tritongo. Tritongo, o nome mesmo já diz. 3 vogais juntas. Como exemplo, Paraguai. Olha só, guai. São 3 vogais juntas. Essas 3 vogais juntas, elas não poderão separar na separação silábica. Se separar, não é tritongo, é ditongo, tá bom? Então, essas vogais, 3 vogais juntas. Olha só, Paraguai. Observa que quantas vezes eu fecho a boca? Pá, fechou. Então, se fechou, separou. Rá, fechou, separou. Guai, eu não falo Paraguai, eu falo Paraguai. Então, olha só, elas vão ficar juntas aqui. Então, eu vou ter um tritongo. Lá na atividade, estou pedindo para você pesquisar no texto apenas uma palavra com tritongo, tá bom? Tá muito fácil lá para você encontrar. Tá pedindo para você retirar também algumas palavras com dígrafos. Aqui, esses 3 aqui, a gente falou de encontros vocálicos. Agora a gente vai falar de encontros de consoantes, né? Olha só, dígrafos são palavras que tenham RR, SS, LH, NH e SC e vários outros. Essas palavras que elas têm duas consoantes, só que essas consoantes representam um som só, eu chamo esses encontros consonantais de dígrafos. Se eu separar, por exemplo, aqui ó, grama. Grama, eu pronuncio o G e eu pronuncio o R. Então, como eu pronuncio as 2 letras, não é um dígrafo, tá? Aí já é um encontro consonantal normal. Dígrafo é quando essas letras, elas têm o som de uma só. Um exemplo, carro. Olha só, o RR tem o som de um R só. Então, quando acontece isso, 2 letras para designar um só som, eu tenho um dígrafo, ok? Então, lá está pedindo uma quantidade de palavras para você retirar do texto. E eu dei aqui alguns exemplos para poder te auxiliar, certinho? Olha só, está pedindo para você tirar uma frase afirmativa e uma frase negativa. Frase afirmativa e negativa, elas sempre vão aparecer com um ponto final. Sempre. Quando que eu faço uma afirmação? Quando eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, hoje eu irei passear. Eu tenho certeza, né? Eu fiz uma afirmação. Agora, quando que eu faço uma negação? Quando eu tenho dúvida ou quando eu não vou praticar uma ação. Por exemplo, hoje eu não irei passear. Então, eu posso fazer... Você vai retirar do texto uma frase afirmativa, né, que afirme, né, e uma frase negativa. Geralmente as frases negativas, elas têm palavras como, por exemplo, não, nunca, jamais, né, só porque é certeza, não tem dúvida, tá? Por exemplo, talvez eu sairei, então não é negação. Talvez é uma dúvida e não é negação, certinho? Então, você vai tirar uma frase afirmativa, uma frase negativa. Lembrando que vai aparecer o ponto final e você não pode esquecer dele. Depois, você vai tirar uma frase interrogativa. Interrogação é o quê? É uma pergunta. É uma pergunta que se foi feita. Como esse texto que vocês leram é uma narrativa, como tem fala de personagens, os personagens estão a todo momento conversando, então com certeza vai ter interrogação, porque os personagens conversam e fazem perguntas. Exclamação
é quando você faz uma admiração, né? Quando você admira, quando você sente dor, você coloca intensidade nas suas palavras. Por exemplo, que belo dia! Então eu fiz uma exclamação, certinho? Olha só, então você vai tirar uma frase afirmativa, uma negativa, uma interrogativa e outra exclamativa do texto, tá bom? Você não vai inventar essas frases. Essas frases você deverá recorrer ao texto. Você vai tirar lá do texto, tá bom? Olha só, a terceira parte. Ó, então nós tivemos a primeira parte que foi de interpretação, né? A primeira parte da atividade que é a interpretação. A segunda parte, que é a parte gramatical. E a terceira parte, que é a parte de produção de texto. Olha só. Pessoal, durante o primeiro bimestre, a gente fez a leitura desse livrinho aqui, ó. E essa atividade que você fez sobre esse livro, as atividades que nós fizemos sobre esse livro é extremamente importante para a gente conseguir desenvolver essa produção de texto aqui, porque vai ser com base nesse texto, nesse livro, olha só. Amigo não é para essas coisas. O que você vai estar fazendo? Ó, você vai fazer um resumo. Só porque é um resumo, você não vai copiar do livro. Você vai dizer com suas palavras aquilo que você entendeu. Eu fiz aqui, ó. Eu comecei aqui, ó, a atividade. E aí você vai desenvolver essa atividade. Olha só. Lá tá pedindo: faça um resumo do livro, não pode esquecer dos principais personagens, não pode esquecer qual que foi a ideia central do texto. É falar sobre o quê? Sobre a amizade, que tipo de amizade eu devo ter e tudo isso, certinho? Então, olha só, o livro, você vai colocar o nome do livro, você vai começar assim: o livro tal, escrito por tal, que é o nome da pessoa, o nome do autor, editado por, se for Editora do Brasil, coloca Editora do Brasil, se for a IBEP, coloca a IBEP, o nome da editora. Conta aqui, aí você vai começar a contar a história. Certa vez aconteceu isso, nesse texto tem tais personagens, aconteceu esses fatos. Observa que eu tenho aqui, ó, 3 parágrafos, porque um texto, gente, tem que ter no mínimo isso. Um para o começo, um parágrafo para o meio e um parágrafo para finalizar. Olha só, então no primeiro parágrafo, você preenche isso daqui e continua a história. No segundo parágrafo, você vai dizer os acontecimentos principais do livro, né? Aqueles acontecimentos assim, que são a ideia central do livro. Nós discutimos isso bastante em sala de aula. E aqui você vai contar o final dessa história, certinho? Então, olha só. Primeiro parágrafo, você está fazendo uma apresentação do livro. Segundo parágrafo, você está contando a história do livro. E terceiro parágrafo, você está finalizando aquela história, contando como que foi aquele final. Só que você não vai copiar do livro, você vai ler e passar para cá com as suas palavras. E lembrando que você já sabe qual a pontuação você tem que usar. Quando você vai usar um ponto final, quando você vai utilizar uma interrogação, uma exclamação, isso tudo já foi bem explicado para você, então você já tem noção. Então não esquecer da vírgula no lugar certo, não esquecer dos pontos, que com certeza vai ficar um texto bem bonito. Lembrando que parágrafo você tem que dar um espacinho, eu coloquei até um pontinho aqui, ó, para poder evidenciar quando você colocar parágrafo, ok? Bom, pessoal, faça essa atividade com bastante atenção, tá? Não se desespere, são questões muito tranquilas que eu tenho certeza que vocês têm bagagem para conseguir fazer, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.